Hoje a gente vai ver matérias-primas que são usadas na indústria de polímeros. Então, a gente vai começar vendo todas as matérias-primas que são de fonte renovável. Então, as de fonte renovável que a gente vai ver, assim, então, celulose, borracha natural, glicerina, triglicerídeos. Depois a gente vai ver as que são de fonte não renovável, que é carvão mineral e petróleo. Então, começando com as de fonte renovável e começando com a celulose. Então, a celulose é um polissacarídeo, então é a fibra que constitui a parede celular de vegetais, e a celulose, então, ela é extraída, purificada, o maior consumo de produção de celulose é na indústria do papel, mas também tem uma parte da produção de celulose que é utilizada na indústria de polímeros. Então, a obtenção de celulose a partir da madeira. Então, o maior volume de produção de celulose é a partir da madeira atualmente. E quando é a partir da madeira, o que se tem, pelo menos aqui no Brasil, é que são madeiras de reflorestamento. Então, as empresas que fazem produção de celulose, elas têm umas áreas de reflorestamento, ou tem um processo, né, que as madeiras que elas retiram, né, e cortam e para reflorestar isso. E o algodão. Então, o algodão é o próprio, o linter de algodão, daí tu retira e aí faz, né, desfibrilamento e faz todo o processo. Então, esses são os dois processos de obtenção, duas fontes de celulose. A gente tem também, principalmente assim, como trabalhos, né, trabalhos de utilização ou extração de celulose de resíduos agroindustriais. Então, esses trabalhos assim, o uso de celulose, por exemplo, da extração da celulose da casca do arroz, da palha do milho, né, do pseudocaule da bananeira. Então, todas essas outras fontes, elas também podem ser utilizadas para extrair a celulose e depois fazer os derivados celulósicos. Então, esses derivados celulósicos, que é onde a celulose é utilizada como matéria-prima, se faz reações com a celulose e aí com isso tu tem polímeros com propriedades diferenciadas. Então, por exemplo, a gente tem o acetato de celulose. O acetato de celulose, ele é utilizado para fazer essa parte aqui da armação dos óculos, né? Porque o que acontece? O acetato de celulose, ele vai ser flexível, ao mesmo tempo ele vai ser resistente, então ele dá o conforto para tu poder utilizar esse óculos, né, todo dia, o dia inteiro, e também ele vai ser resistente né, porque normalmente os óculos devem ter que ter uma alta durabilidade. Também se usa o acetato de celulose para fazer filmes de acetato de celulose, se chama somente de filme de acetato, que são películas transparentes, utilizadas muito no mercado de embalagens, quando se tem aquelas embalagens que tem, né, uma embalagem de papelão, de papel cartão, e aí tem um buraco que tu enxerga através, né, qual é o produto que está dentro daquela embalagem. Se utiliza o acetato de celulose para fazer, também no segmento têxtil, para fazer tecidos, então mistura de fibra de acetato de celulose com outras fibras, e tem alguns tecidos que são obtidos, e um grande volume também de consumo de acetato de celulose é na indústria de cigarro, na fabricação dos filtros de cigarro. Eu acho até que, né, um volume bem significativo para esse mercado. O segundo tipo de derivado celulósico é a nitrocelulose. Então, a nitrocelulose, ela é utilizada, além de ser utilizada como detonante, ela também é utilizada para a fabricação de revestimentos, então tintas e vernizes. Aqui a gente tem no exemplo o esmalte, então muitos esmaltes são feitos à base de nitrocelulose e também tem assim vernizes e tintas para madeira, que são as lacas, os vernizes à base de nitrocelulose para madeira. O outro tipo, que é o carboximetilcelulose, além de ser utilizado como espessante, ele também é utilizado para fazer cola de papel de parede, então tem adesivo que são feitos à base de carboximetilcelulose, e aí tu usa para fazer essa fixação, colar o papel de parede na parede, né, tu dissolve o carboximetilcelulose e aí faz a colagem do papel de parede. E esse outro aqui é o tecido que é conhecido como viscose. Então, a viscose nada mais é do que um xantato de celulose. Se faz algumas reações, alguns processos com a celulose, e aí se chega no xantato de celulose, que é conhecida, né, com o seu nome usual de viscose. Bom, o próximo tipo é a borracha natural. Então, a borracha natural é uma borracha assim, de origem brasileira, então essa
árvore, que é a seringueira, é uma árvore nativa do Brasil, e hoje a gente tem em outros países também plantações de seringueira para extração de borracha natural. E o que acontece é que tu vai extrair a borracha natural, vai sair um líquido, que é um látex, e aí depois a gente tem os processos químicos para transformar isso, né, em uma série de artefatos. Mas a extração da borracha natural, então ela começa com a parte da extração lá na seringueira, né, que tu corta ela, e quando corta sai esse líquido, né, que na verdade é a seiva que vai carregar os nutrientes para a planta. E aí no momento que tu faz esse corte na casca, ela começa a pingar, e aí nesse gotejamento ele é recolhido, e aí depois de recolhido, o que se faz, então assim, tanto esse látex, esse líquido recolhido, ele pode ser utilizado, né, em um processo industrial, tu pode, se tu vai fazer principalmente assim luvas de látex, algum material de látex, tu faz a filtração dele, porque afinal ele ficou ali, ele fica aquela canequinha ali durante o dia, recolhendo, né, o látex que pinga, cai folha, cai sujeira, pode cair inseto. Então, se tu vai usar o látex, tu faz a purificação, filtração e estabilização dele e já pode utilizar o látex. E uma outra forma de utilização é fazendo, na verdade, a borracha, né? Retirando o polímero que está emulsionado. O polímero esse aqui, o policis isopreno, ele é estabilizado por constituintes naturais da árvore, né? Ácidos graxos, constituintes da planta. E aí, quando se faz esse processo que tu coloca nesses tanques, tu faz a coagulação do látex. Tu separa essa parte do polímero que estava emulsionado e deixa ele separado da fase aquosa. E aí depois tu seca e forma esses fardos de borracha natural, que daí tu pode usar depois para fazer os artefatos de borracha natural. A borracha natural ela pode ser utilizada na forma, né, de borracha, já a borracha misturada com os outros componentes, então carga, agente de cura, assim por diante, para fazer, por exemplo, um pneu, ou então na forma de látex, né, com os outros componentes, e aí tu faz a coagulação e faz isso ali. Mas a borracha natural, ela também é utilizada como fonte, né, para fazer outros polímeros, que são os polímeros modificados. Então, a partir do policis isopreno, se faz a ebonite. A ebonite é esse material aqui, que se pega a borracha natural e se adiciona uma grande quantidade de enxofre, deixando ela altamente reticulada. E aí, com isso, ela fica com um comportamento mecânico, né, semelhante a um plástico termofixo. E a outra aplicação é essa aplicação aqui, em que se usa o policis isopreno para obtenção de borracha clorada. Tu faz uma halogenação desse policis isopreno, e a borracha clorada tu usa para fazer tinta naval. Então, essa tinta naval é a tinta emborrachada que é usada para proteção de casco de navio, né, feita com essa borracha clorada. Assim como se utiliza também borracha clorada para pintura de quadras esportivas, né, o piso das quadras, né, se faz com essa borracha. Também quando se tem piscina, que é aquelas piscinas que são feitas de concreto, de cimento, que depois tu tem que pintar, se usa borracha clorada para fazer isso. O próximo tipo, então, são os triglicerídeos. Os triglicerídeos são triésteres de glicerina. Esses triésteres de glicerina, então aqui é a parte da glicerina e aqui é a parte dos ácidos graxos. Então, R1, R2 e R3 são relacionados com o ácido graxo constituinte. E a composição, o tipo de ácido graxo, depende da fonte. Então, esses triglicerídeos que são usados na indústria de polímeros são os triglicerídeos obtidos de óleos vegetais. Então, óleos vegetais, como aqui a gente tem exemplo soja, mamona, linhaça, coco, girassol. Então, de acordo com a fonte, né, do tipo de material que é utilizado para a obtenção desse triglicerídeo, a gente vai ter uma composição diferente aqui desses R's. Por exemplo, aqui nessa tabela, a gente tem diferentes tipos, né, diferentes fontes de óleo vegetal e qual é a composição de ácidos graxos. Então, aqui é ácido láurico, merístico, palmítico e assim por diante. Por exemplo, aqui no linolênico, ele é encontrado mais nos óleos de linhaça e de soja. O linolênico, entre esses, é o ácido mais insaturado, então ele é mais utilizado quando precisa assim, ter uma propriedade secativa, como resina alquídica para produção de vernizes e de esmaltes. Tem que ter mais insaturações, então por isso que se usa mais
linhaça e soja, né, para essas. Tem um outro tipo aqui de ácido graxo, que é o da mamona, que é o ácido ricinoleico. O ácido ricinoleico, ele tem uma vantagem em relação aos outros, que é essa hidroxila. Então, essa hidroxila que é presente no ácido ricinoleico, o que acontece? Ela vai gerar já uma reatividade para o triglicerídeo. Quando a gente tem um triglicerídeo, que aqui a gente não tem essa hidroxila, a gente, para polimerização, eu não consigo fazer, eu tenho que fazer uma reação para retirar algumas partes desses grupos éster e colocar hidroxilas para conseguir reagir. Se for já o óleo de mamona, isso não é necessário, porque ele já vai ter uma quantidade aqui de R's na forma de ácido ricinoleico, que é hidroxilado. Então, ele já poderia fazer reações de álcoois, como, por exemplo, reação de obtenção de poliéster ou de poliuretano, porque ele já pode reagir nessa hidroxila. Até se vocês forem pesquisar, vocês vão achar assim, alguns trabalhos que fala de poliuretano a partir do óleo de mamona, porque no óleo de mamona a gente tem esse ácido que é hidroxilado. Bom, mas, como eu falei, tirando esse do óleo de mamona, que já é hidroxilado, os outros triglicerídeos, a gente precisa passar por um processo que é chamado de obtenção de monoéster. O que é essa obtenção do monoéster? A gente reage o triglicerídeo com glicerina para que aconteça essa transesterificação e forme compostos monoésteres. Então, aqui, olha só. Você tem duas glicerinas e um triglicerídeo, uma parte de ácido graxo aqui vai para uma glicerina, a outra parte de ácido graxo fica com outra glicerina, e esse aqui vai ficar OH, aqui fica OH, e esse aqui sobra um ácido graxo aqui, né, um monoéster. E aí a gente vai ter 3 monoésteres. Esses monoésteres, eles têm como vantagem o fato de ser dihidroxilado. Então, para fazer a obtenção de um poliéster, eu consigo fazer agora com esse monoéster ou poliuretano. E se usa esse processo para obtenção de resina alquídica, por exemplo. Daí, como é que funciona na resina alquídica? Você pega esse monoéster, reage com um diácido ou um anidrido, e aí, no momento que tu reage com esse diácido ou anidrido, tu vai ter a reação de polimerização formando, né, um poliéster, que nesse caso, né, esse processo aqui gera uma resina que é chamada de resina alquídica. Bom, outro tipo de matéria-prima de fonte renovável é a glicerina. A glicerina, ela é subproduto de 2 processos industriais. Então, aqui no Brasil, a gente tem um volume significativo de produção de glicerina e produção de glicerina que está disponível, que não é totalmente utilizada. Uma delas é esse processo aqui de fabricação de sabão. Então, no processo de fabricação de sabão, tu pega o triglicerídeo, reage com KOH ou NaOH, formando um sabão de sódio ou de potássio, e aí, nesse processo aqui, a gente tem como subproduto o glicerol. Como quem fabrica o sabão normalmente é dentro dessa área de cosméticos, normalmente se utiliza também o glicerol para fazer sabonete de glicerol, sabão de glicerol, mas aí tu acaba tendo uma utilização dentro do próprio mercado. Mas ainda assim, né, é uma fonte que se tem de glicerina, e a outra é o subproduto da fabricação do biodiesel. Então, o processo de fabricação do biodiesel é esse processo aqui, ó, que se pega o triglicerídeo, reage com álcool, normalmente metanol ou etanol, sendo que o metanol é o mais utilizado. E aí, quando tu reage com metanol, tu faz uma transesterificação. Tu forma ésteres de metila, e aí fica aqui a parte da OH, né? Vira um álcool, aquilo que antes era um éster. Então, aqui, ó, vai formar, de cada um desses R's, vai ter um éster de metila, e aí o subproduto é o glicerol. Quando se faz o biodiesel, essa mistura de ésteres, ela é separada e ela é misturada no diesel de acordo com aquilo que estabelece a legislação de mistura do diesel de petróleo junto com o biodiesel, e a glicerina separada, ela é um subproduto. Então, ela é, hoje no Brasil, subutilizada, tem bastante produção de glicerina que ainda pode ter uma aplicação mais nobre. E como isso é uma realidade nossa,
tem uma série de trabalhos que propõem a transformação da glicerina em outros compostos orgânicos. Então, isso foi já bastante estudado, tem bastante publicações sobre isso. Teve um período que se tinha bastante, até verba para pesquisa, para buscar utilizar essa glicerina do processo do biodiesel. Então, para todos esses aqui, tem uma síntese, tem catalisador, meios já conhecidos para fazer a obtenção. E aí tem 3 aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Esses aqui, que são os dióis. Então, tanto o propano 1,2-diol como o propano 1,3-diol são bastante utilizados na indústria de polímeros para a obtenção de poliésteres. Seria uma possibilidade, né? Hoje eles são obtidos a partir do petróleo, mas poderia ser uma possibilidade a partir da glicerina. Outro é a epicloridrina, que é utilizada na síntese de epóxi, e o ácido acrílico. O ácido acrílico, ele é utilizado para fazer uma série de polímeros, então desde os polímeros derivados do ácido acrílico, como também do ácido meta-acrílico, as placas de acrílico, que são conhecidas, né, placas, réguas de acrílico, as peças de acrílico em geral. A gente tem a fibra de acrílico, a gente tem todas as tintas acrílicas que são utilizadas, tinta para tecido, resina acrílica que se usa uma série de aplicações, mesmo aquelas que são usadas de cola de dentista. Então é um polímero bastante importante, né? E os polímeros superabsorventes que são usados nas fraldas descartáveis, e aí a obtenção deles a partir da glicerina seria uma rota alternativa, porque hoje o ácido acrílico ele é obtido a partir do propeno. E aí, se fosse feito a partir da glicerina, seria de menor impacto ambiental, e aproveitar um subproduto, né, e usar uma fonte renovável. Tanto que, naquela época que se tinha bastante pesquisa sobre isso, tinha uma possibilidade que era a obtenção do ácido acrílico a partir da glicerina, e não a partir do propeno. E existia até uma perspectiva de instalação de planta, né, uma produção disso, mas isso não saiu do papel. Tem uma outra dessas, quando você estava estudando alternativas para a glicerina, tinha um grupo que chegou a estudar a obtenção do propeno a partir da glicerina, e aí esse aí estava sendo contado, já chamado de propileno verde, o polipropileno verde. E até uma empresa, a Quator, ela já estava com bastante pesquisa junto com a Universidade do Rio de Janeiro para que fizesse, então, no Rio de Janeiro e a Universidade de São Paulo, para que se fizesse, né, uma planta piloto e se começasse a produzir o propeno a partir da glicerina. Só que a Quator, logo depois, ela foi comprada pela Braskem. A Braskem tinha já um plano de fazer polipropileno verde a partir do etanol, e aí esse projeto aqui, que era a partir da glicerina, acabou ficando engavetado. O que é uma pena, porque foi muito dinheiro que foi colocado para conseguir desenvolver essa tecnologia. E aí ia ter uma planta piloto, para depois ter uma planta industrial, e no fim não saiu do laboratório. Bom, outra matéria-prima é o etanol. O etanol, ele é obtido a partir de fermentação de açúcares, então fermentação do açúcar da cana-de-açúcar, da beterraba ou do milho, são as principais fontes utilizadas. No Brasil se utiliza mais a cana-de-açúcar. Em relação aos outros dois, a cana-de-açúcar ela dá um rendimento muito maior. Se pensar assim, pegar uma determinada área, assim, por hectare plantado, né, em alguns casos, comparando, chega a dar quase 3 vezes mais produção de etanol do que quando se utiliza o milho, por exemplo. Mas eu acho que nos Estados Unidos usa mais milho, beterraba, e aqui no Brasil é cana-de-açúcar. Então, se faz o processo de fermentação, o processo de fermentação obtém etanol. Então, aqui é um esquema de o que seria esse processo de obtenção do etanol. Então, a gente tem as canas que são colhidas, elas são colocadas numa esteira, onde vai ter um processo de limpeza, lavagem, tirar resíduos, assim por diante. Depois ela passa por um triturador, um picador. Esse picador, ele vai fragmentar em pedaços menores para daí alimentar o triturador. O triturador,
ele vai triturar e esmagar, e aí a gente vai ter a parte líquida, que vai ser o caldo, que vai continuar o processo e vai ser fermentado, e a parte do bagaço. Até tem, assim, bastante utilização. Hoje o bagaço, ele é utilizado, a maior parte dele, ele é queimado, então ele é utilizado como combustível, até, né, para as próprias caldeiras que utiliza para esquentar e para fazer o processo. Mas, por exemplo, o PHB tem uma empresa que é em São Paulo, que eles pegam o bagaço da cana-de-açúcar para obtenção do PHB. Então, tem também outras possibilidades, outras aplicações para esse bagaço, mas a maioria é queimada. O caldo vem aqui para um processo de decantação para purificação dele, né, retirar todos os sedimentáveis, as partículas sólidas, e depois disso ele vai para o processo de fermentação. No processo de fermentação, ele recebe o fermento, que são as leveduras, né, que vão fazer o processo fermentativo, e aí depois de fermentado, aí sim vem para a torre de destilação, porque depois da fermentação a gente vai ter uma mistura que tem uma concentração de mais ou menos 10% de álcool. Na torre de destilação, a gente vai ter um processo de destilação, e esse processo de destilação a gente vai ter a formação dos produtos, né? Então, direto da destilação sai o etanol hidratado com 96% de concentração, porque a água com álcool forma uma mistura azeotrópica, então entra em ebulição nessa concentração de 96% de álcool. Mas depois se faz ainda outros processos para transformar esse álcool que é hidratado, que tem 96%, por álcool anidro, que vai ter uma concentração maior do que 99% de álcool. Certo. Bom, mas aí o etanol, ele é utilizado para a obtenção do eteno. Se faz uma reação, que é uma reação bem conhecida para quem estuda as reações de Alceno, que é a desidratação de álcoois. Essa reação, ela, assim, a gente olhando, ela parece bem simples. É o processo que, né, a base da obtenção do polietileno verde, depois que se faz essa desidratação de álcool, esse eteno, ele é polimerizado, e as características do polímero vão depender do processo de polimerização, catalisador e condições, e não da matéria-prima. Então, assim, o polietileno obtido a partir do eteno da cana-de-açúcar, ele vai ter as mesmas características do que um outro polietileno que veio do petróleo. Certo? E aí, esse produto acabou, né, recebendo um selo que foi cadastrado pela Braskem, foi patenteado, registrado, que é I'm Green. E aí todos os clientes da Braskem que compram esse polietileno da cana-de-açúcar, eles podem utilizar esse selo I'm Green, porque ele está usando matéria-prima que veio da cana-de-açúcar, né? Assim, é o plástico que vem da cana-de-açúcar. O que é importante é que quando coloca assim, é o plástico que veio da cana-de-açúcar, ele dá uma ideia que vai ser um plástico biodegradável, mas na verdade ele não é biodegradável, é o mesmo polietileno. A diferença é que é uma fonte não fóssil, ele não é do petróleo, certo? Aqui até a própria Braskem, né, divulga as mesmas propriedades, as mesmas características. Eu só não entendi por que eles colocaram o símbolo da reciclagem no polietileno que veio do etanol da cana-de-açúcar e não colocaram no outro, porque os dois são recicláveis, né? Então não tem nenhuma diferença depois. Bom, esse processo a gente olha assim, parece, né, a Braskem colocou ele como sendo assim bastante marketing em cima, né, que inovador, e a gente olhando uma reação, parece uma reação tão simples, né, e que na verdade o que acontece é que esse processo de obtenção do eteno a partir do etanol já era um processo utilizado antes do processo de obtenção do eteno a partir do petróleo. Essa rota ela é chamada de rota alcoquímica. Então, ela foi as primeiras rotas, né, plantas de produção de polietileno foi a partir do etanol. E aí, mais ou menos na década de 70, quando as indústrias petroquímicas começaram a ser instaladas e começaram a ter produção de monômeros, de eteno, propileno, essa rota acabou se tornando mais viável economicamente, ficou mais barata do que a rota alcoquímica. Mas durante alguns, né, pelo menos, uns 10 ou 15 anos, acontecia a produção simultânea. Então, tu tinha algumas empresas que faziam a partir do etanol e outras que faziam a partir do petróleo. Até que acabou se desativando essas plantas que era a partir do etanol e ficou apenas com
o processo a partir do petróleo. E hoje, né, veio assim, como se fosse, né, uma super inovação, mas na verdade já é um processo conhecido. Né, eles melhoraram, otimizaram, até porque se a gente for pensar assim, sei lá, 50 anos atrás, não se tinha todo o conhecimento, né, e a tecnologia que se tem hoje. Então, claro que é um processo muito melhor do que se fazia, né, há 50 anos atrás, mas não é assim ops, tive uma super ideia agora.